Ora boas, maltinha, hoje trago-vos aqui um vídeo. Para quem não conhece o Japão, eu gosto de falar muito do Japão em relação a Portugal, porque acho que é um país que se deve seguir o exemplo em algumas coisas, noutras não. E então trago-vos aqui alguns exemplos e um vídeo que por acaso eu estava aqui a passar no TikTok e apareceu-me e acho que é interessante partilhar também, para vocês terem um bocado a ideia das diferenças de países. É claro que somos culturas diferentes, não é? E maneiras de ver, mas em geral somos uma sociedade e pá, somos países normais, com os hábitos normais. Não é um país de terceiro mundo. Portugal já é muito mais terceiro mundo do que a gente pensa, mas pronto. Mas ainda continua a ser um país mais ou menos aceitável. Então eu vou-vos trazer aqui umas diferençazinhas e aqui uns parceiros meus também para vocês também comentarem e deixar a vossa opinião acerca disto. Portanto, vou deixar primeiro aqui o vídeo com alguns slides para vocês verem. Tentando faço os meus comentários também no fim. Ora bem, reparem, aqui temos aqui um exemplo que uma carteira abriu-se na cidade de Fukuoka, ou lá como é que se diz, e demorou apenas 2 dias a tapar e o trânsito a ser reposto e essas coisas todas. Vocês lembram-se do pequeno buraco que abriu comparado com isto, que não é isto, com a A1, que abriu na A1 por causa das cheias, o pequeno buraco, o tempo que demorou a tapar. E aqui vejam o tempo, 2 dias taparam o buraco, meteram a circulação a bombar, pronto, porque eles trabalham também dia e noite, sempre a dar, que é para conseguir que as coisas funcionem dentro da cidade. Pronto. Isto é uma das coisas que eu queria mostrar. Agora, aqui à frente, isto não concordo com isto, porque isto para mim é. Pronto, enfim, é peixe a pneus. Desculpem lá que isto está a dar o vídeo. No Japão, o metro possui vagões reservados para mulheres. Isto para mim é como se fosse discriminação. Portanto, acho que não era necessário este tipo de coisas, mas pronto. Alimentação em hospitais. Portanto, a alimentação em hospitais, a maior parte do que vem aqui é baseada em vegetais e legumes e coisas boas. É claro que também tem aqui proteína, tem as massas, tem arroz, tem um bocado de carnes e peixes grelhados ou fritos, ou lá o que é isto, mas a maior parte que vem aqui é legumes. Isto porquê? Porque o Japão acredita muito, e eu não estou a botar abaixo o nosso Sistema Nacional de Saúde, mas acredita muito que as pessoas têm que ser saudáveis, não é? E visto que dar bolachas e coisas com açúcar e nas máquinas dos hospitais tem aquelas merdas de vending com chocolates e coraçás e essas merdas todas, porque realmente não tem lógica nenhuma num hospital que as pessoas devem ser cuidadas para a saúde, ter lá coisas para prejudicar a saúde, mas pronto, isto é a meu ver. No Japão é diferente. No Japão eles incentivam mesmo as pessoas a serem saudáveis. Pronto. Isto é outra. Temos aqui a limpeza. A limpeza, para quem já foi ao Japão, sabe que isto é, pronto, é extremamente limpo. Também tem zonas, claro, como tudo, tem aquelas zonas que se calhar não são mostradas, não aparecem, não é? Porque não aparecem tanto com muita frequência, que também tem os sem-abrigo deles e essas coisas todas, mas a maior parte do Japão é limpo e são muito educados e asseados nesse aspecto. Fumar, também tem sítios próprios para fumar, para quem não sabe, no Japão eles andam muito em cima disso. Mais. Isto é um entroncamento da rodovia Isashimishi, ou pronto, perto de Tóquio, não interessa. Para mim, eu não entendo o protesto desta imagem, mas pronto, deve ser para dizer que tem ligações de todo lado e que dá para todo lado, mas é uma confusão, mas tem as coisas aqui. Eles fizeram uma coisa, isto para mim é um monumento abismal, porque as curvas que isto tem, os ângulos, o tamanho disto tudo, isto, enfim, é uma obra do caralho. Pronto. E agora vamos aqui falar um bocadinho entre Portugal e Portugal e o Japão, mais ou menos vou falar assim por alto, não vou dizer muitas coisas, que é também para não amassar muito, mas a nível, por exemplo, de segurança, Portugal é seguro para os padrões europeus que tem neste momento, mas menos previsível, porque na maneira que isto está a evoluir, Portugal tem muitos furtos, muitas burlas, muitos pequenos crimes em zonas turísticas e também tem os grandes crimes que vocês têm vindo a ver nas notícias e tudo, com gangues e essas coisas todas, pronto. No Japão, é um dos países mais seguros do mundo, para quem não sabe. Além de o crime violento, que acontece agora esporadicamente em Portugal, acontece, no Japão é muito raro mesmo. As crianças, a nível das crianças, têm uma segurança enorme porque vão sozinhas para a escola, não precisam deste tipo de coisas.
E há um facto que aqui que se destaca muito, que eu já vi vídeos de pessoas a deixarem as motas, deixar telemóveis, deixar coisas pousadas ali à mão de semear, e ninguém as rouba. E ninguém rouba. É engraçado, pode ficar lá um tempo do caralho, ninguém rouba. E vocês perderem uma carteira ou um telemóvel, é muito fácil recuperar no Japão, porque pronto, não há este tipo de criminalidade lá. Os transportes públicos, isto, meus amigos, esqueça. Além de terem comboios extremamente pontuais, é o segundo, aquilo é exato. Tem uma rede massiva de comboios e metros e essas coisas todas. E Portugal, pronto, tem uma rede pequena ou pode ter até uma rede mais ou menos, mas tem atrasos frequentes, e isto é só dentro das cidades. Lisboa, Porto, as grandes cidades, porque fora não temos quase transportes nenhuns para fora das cidades, para as aldeias e outras pequenas vilas e essas coisas, não há quase nada mesmo para ir. E se há, é de horas em horas, pronto. Economia. O Japão é a quarta maior economia mundial, tem uma indústria forte, automóvel, eletrónica, robótica, essas todas as coisas. Tem mais oportunidades a nível de tecnologia e engenharia. E Portugal, pronto, é aquilo que a gente vê. Temos uma economia pequena e baseada em serviços e turismo, porque Portugal rege muito pelo turismo. E os salários, pronto, é aquilo que se vê. É salários baixos a nível europeu, pronto, é isto. A nível nós temos muitos problemas, porque a nível do nosso está-me a faltar a palavra, mas a nível da média salarial em Portugal, não conseguimos competir com a inflação. Portanto, nós temos um salário médio, mas não dá muito para a inflação portuguesa. Pronto. Cultura e trabalho. No Japão aqui é pior porque eles dedicam-se mais aos trabalhos. É mesmo... Aquilo para eles é o foco, é o trabalho. É o trabalho em primeiro lugar. Fazem muitas horas, muito mais que nós, como é óbvio. E dedicam-se muito às empresas. E depois acontece uma coisa aqui muito engraçada. Engraçada, que não tem graça nenhuma, mas há uma cena que é estranho. Que é, eles chamam que é o karoshi. Karoshi, lá como é que se diz. Que é morte por excesso de trabalho. Como eles focam tanto no trabalho, há pessoas que morrem literalmente por causa disto. Dedicam-se tanto que o cérebro dá o tilt mesmo. A cabeça dá o tilt. Portanto, limpeza e organização, eu já falei. Pronto, é o que é. Agora, sociedade. Sociedade é uma coisa que vamos falar agora em Portugal, principalmente aqui no Norte, que é de onde eu sou. Acho que a cultura portuguesa é mais aberta e social. Nós somos mais faladores, convivemos com muita gente, mesmo estranhos e tudo, a gente convive. No Japão são mais reservados, mais fechados aos estrangeiros e essas coisas todas. E acho que são mais têm mais solidão no Japão. Acho que são mais isolados uns dos outros. Apesar de viver muito juntos, são muito isolados, não partilham muito, não falam muito uns com os outros, são mais tímidos nesse aspecto. Acho que nesse aspecto o Japão perde um bocado, porque pronto. Agora em geral, em regra geral, o Japão é melhor em segurança, transportes, organização urbana, indústria e tecnologia e eficiência logística. Portugal é melhor em qualidade de vida, como vos tinha falado, cultura social, equilíbrio, trabalho e vida, integração de estrangeiros, porque isto vem para aqui toda a gente e trabalha, pronto, não interessa, e clima. Temos um clima mais ou menos moderado. Pronto, e era isto que eu vos tinha para trazer hoje. Mostrei-vos aquele vídeo, acho que, para quem não conhece, o Japão tem muitas qualidades, mas também tem defeitos, como eu falei. Mas há um dos países que eu acho que devíamos seguir muito o exemplo, principalmente como eu já falei em alguns vídeos, na parte da educação das crianças e tudo. Eles, desde pequeninos, aprendem a cuidar das coisas, preparar refeições, limpar, viver em sociedade, que é muito importante e a nossa juventude não sabe, porque também não é ensinada para isso. E desenrascarem-se. A parte de desenrascarem-se, ajudarem uns aos outros é muito importante. A gente já me contaram um caso, uma pessoa que se aleijou e eles estavam lá umas crianças e foram logo a correr, ajudar um estrangeiro com uns pensozinhos e tudo. Claro que não vem trazer um kit de primeiros corres, como é óbvio, não é? Não vem ali com. Não é o INEM isto, mas não interessa. Mas vão lá ajudar e pronto, se quer água, se quer não sei o que mais. São desenrascados nesse aspecto. O povo português não. O povo português nesse aspecto há ali algum problema, vamos ligar a câmara, vamos filmar e não sei o que, ninguém bota a mão se for preciso, pronto, é isto. É isto, maltinho, é isto. Acho que temos muito que aprender com outros países, acho que devemos aprender as coisas boas, não as coisas más, como é óbvio, coisas más já temos muitas, não precisamos mais.
E devemos tirar ideias de várias culturas e vários países e tentar adaptar à nossa de maneira a melhorar. Não piorar, mas sim melhorar e evoluirmos como sociedade, principalmente Portugal. E pronto, maltinho, era isto que eu vos tinha para trazer hoje. Foi um bocado maçudo o vídeo, tem 10 minutos, falei muito, mas pronto. Acho que deu para entender aquilo que eu quis dizer. E acho que devemos começar a tentar evoluir e começar a tentar absorver, não absorver culturas, porque não é isso que eu quero dizer. Eu não quero que a cultura portuguesa desapareça, mas sim que melhor, porque aquilo que éramos há uns tempos atrás, que eu lembro-me, eu sou de 90, sou dos anos 90 e tive aquela transição das tecnologias, portanto. Eu cresci sem tecnologias, cresci a brincar na rua e essas coisas todas com as crianças e com os vizinhos e tudo, e não havia problema, era até às tantas. Agora não. E depois passei aquela idade da tecnologia, para os anos 98, 95 por ali. Passei e fiz aquela travessia para as tecnologias. Agora não. Agora já nascem com as tecnologias, não sabem nem dão valor àquilo que era os anos antigos, que era a cena de brincar, cair, alijar-se, rirem-se, correrem. Havia bullying, claro que havia bullying, mas não se chamava bullying na altura, era gozar, era bater, mas amanhã estava tudo bem, pronto, andava uma porrada e estava tudo bem, era assim que funcionava. Agora não, agora há aquele bullying, como eu já fiz uma entrevista com a Maria Helena, e realmente ela falou disso e é verdade, há aquele bullying com a intenção de magoar e fazer sofrer os outros. Aquele bullying mesmo malvado, não é o bullying de estar chateado, resolves as coisas na hora e fica feito, não. Há aquele sentimento mesmo na juventude de fazer mal, de fazer sofrer as crianças e fazer sofrer os outros. Acho que isto realmente está a caminhar para um pretexto que não é muito bom. Não é muito bom. E isto é aquilo que eu vejo na sociedade, meus amigos. Eu sei que vocês também muitos têm opiniões diferentes e tudo. E se calhar não veem as coisas desta perspectiva. Claro, e eu respeito. Cada um tem a sua opinião e temos que respeitar. Não precisamos concordar, mas temos que respeitar. E pronto, meus amigos, era isto que eu vos tinha para trazer hoje. Falar um bocadinho do Japão e Portugal assim em geral nestes temas assim que falei. E espero que tenham gostado, já sabem. Tem o meu canal, se estiverem a ver o vídeo no TikTok, tem o meu canal aí na descrição do YouTube para seguirem, deixaram TV. Passem por lá, subscrevam, comentem, partilhem. E aqui igualmente, no TikTok é igualmente. Grande abraço para todos, fiquem bem e já sabem. Absorvam conhecimento e absorvam as melhores coisas para vocês. E tentem evoluir nesse aspecto. Grande abraço para todos e portem-se bem.